Josué capítulo 3, esse vai ser o texto da nossa meditação de hoje, né? Eu vejo o personagem de Josué e eu consigo olhar para a história de Josué e perceber muitas lições que para mim são muito interessantes, muito preciosas, né? Josué foi um importante líder do povo de Israel num momento crucial daquela nação, um momento de transição. Aquela nação estava já tinha saído do Egito, de um jugo muito pesado, um povo que vivia escravo ali, e aquele povo então, milagrosamente, pela mão de Deus é tirado do Egito. Mas é um povo ainda desobediente, é um povo difícil, e Deus faz esse povo vaguear pelo deserto por 40 anos. E toda uma geração ela passa, né? E Josué então ele tem a difícil tarefa de liderar essa nova geração na conquista da terra prometida. Ele tem um grande desafio pela sua frente, né? Nós falamos um pouco sobre isso na quinta-feira. Nós olhamos para a história de Josué e olhamos principalmente para o famoso versículo desse livro, que é o versículo 9, lá no capítulo 1, que é o famoso que diz: seja forte e corajoso, não tenha medo e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que você andares, né? Esse versículo é um encorajamento de Deus para a vida de Josué, que também serve para as nossas vidas, como nós vimos na quinta-feira. Nós vemos que, olhando para essas palavras, nós precisamos, diante dos desafios, ter uma nova postura, né? Uma postura de coragem, uma postura de consciência da presença de Deus, né? Só que a questão é a seguinte: o que fazer quando o desafio finalmente chega? O que eu e você devemos fazer quando os desafios eles chegam à nossa frente? Porque, como nós vimos na quinta-feira, esse ano, provavelmente para a vida de muitos de nós aqui, vai ser um ano de grandes mudanças, um ano de grandes desafios, né? Só que nós estamos olhando eles lá nos meses à frente. Às vezes nós nem sabemos exatamente quando eles vão chegar. Mas e quando ele chegar de fato? O que eu faço? Por isso esse título: seja forte, seja corajoso. Mas e agora? E agora que o desafio finalmente chegou? E agora que a dificuldade está batendo a minha porta? Como ser forte e corajoso quando a luta é real? Quando a luta dói e é difícil para nós, né? E eu pergunto isso porque nós temos uma dificuldade natural de transpormos a teoria para a prática. Nós não conseguimos fazer isso. Parece que todos nós temos uma dificuldade em trazer para a prática toda a teoria que nós sabemos. Nós sabemos que devemos ser fortes. Nós sabemos que devemos ser corajosos. Mas muitas vezes, quando chega o desafio de fato, nos falta força, nos falta coragem. Nós sabemos que precisamos confiar em Deus. Só que nos momentos mais críticos da nossa vida, nós não confiamos. Nos momentos mais críticos da nossa vida, nós nos esquecemos que existe um Deus lá em cima, né? Nós sabemos que devemos lutar contra os nossos pecados, mas vivemos brincando acerca deles, procurando cair, parece. Sabemos que a única coisa que vai trazer para a nossa vida o preenchimento, uma alegria plena que nada mais pode dar, é um relacionamento saudável com Deus. Mas mesmo assim, nós tratamos nossa vida de oração, nossa vida de leitura, como algo secundário, não como algo principal. Percebe? Nós sabemos a teoria, nós sabemos vários princípios, só que na hora da prática, nós não conseguimos colocar essas coisas. Nós não conseguimos fazer essas coisas de fato, né? Nós precisamos urgentemente transpor o abismo que existe entre a teoria e a prática nas nossas vidas. Nós precisamos transpor isso aqui. Precisamos colocar em prática toda a teoria que nós sabemos. Isso vai fazer a diferença nos desafios que nós vamos encontrar por esse ano. Isso vai fazer toda a diferença.
E eu queria hoje então olhar para esse texto da história de José e ver como que na prática ele enfrentou os desafios. Nós vemos lá no capítulo 1, Deus falando para ele ser forte e corajoso. Mas e agora? Que eles estão de fato ali na beira do Rio Jordão, para atravessar aquele rio, que eles não sabiam como ia acontecer, para conquistar cidades fortes, muros grandes. Como que eles poderiam fazer isso? Ele sabia que tinha que ser forte e corajoso. Mas e agora? Vamos ler Josué capítulo 3, acompanha na sua Bíblia. Vamos ler dos versículos 1 até o versículo 13, na Nova Almeida Atualizada. Diz assim o texto: Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima e se amontoarão. Amém? Quanta informação, quanta história nós temos aqui. E que momento épico da história do povo de Israel nesse momento aqui, nesse trecho. Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós podemos ver uma resposta a essa pergunta: e agora? Seja forte e corajoso, mas e agora? Quais devem ser os próximos passos quando o desafio finalmente chega? Como saber esses próximos passos quando finalmente chega o momento da dificuldade? Olhando para esse texto, nós conseguimos encontrar algumas dicas de como proceder quando os desafios finalmente chegam. Em primeiro lugar, para saber os nossos próximos passos, nós precisamos de direção. Em especial, nós precisamos saber qual é a direção certa e seguir nessa direção. Quando o desafio finalmente chega para Josué, nós vemos que as ordens que Deus dá para ele giram muito em torno disso. Giram muito em torno de Josué com todo o povo seguirem na direção certa. Nós vemos aqui que antes desse momento, antes desse terceiro capítulo do livro de Josué, eles estavam numa outra região que era um pouco mais distante do Rio Jordão. Então eles viajam até próximos do rio e eles acampam ali na beira do Jordão antes de atravessá-lo e ir em direção a Jericó. E é muito interessante que eles ficam um tempo ali, e aí Deus, ele dá ordens ao povo, conforme está no versículo 3, dizendo: quando vocês virem os sacerdotes, estão levando a arca da aliança, seu Deus, saiam também do lugar que vocês estão e sigam a arca. Sigam na direção da arca. É interessante que nós olhando aqui, lá os versículos seguintes, depois aqui do 3, nós vemos que é muito claro até que Deus fala para eles deixarem que a arca vá um pouco à frente, para que vocês não errem esse caminho,
porque vocês nunca traçaram esse caminho. Vocês precisam seguir a arca. Só que eu acho muito curioso, por que Deus pede para eles seguirem? Por que um povo que tem ali alguns bens, e o bem mais precioso que aquele povo tinha era a arca, que tinha partes que era feita de ouro maciço. Por que esse povo vai colocar a arca na frente, desprotegida? Por que fazer isso, né? Porque a arca não é um simples objeto. A arca para aquele povo, ela tinha um significado muito interessante. A arca significava a presença de Deus no meio do povo. Mesmo que para um outro povo não fizesse sentido, mas eles deveriam obedecer isso. Porque não era simplesmente um objeto precioso. Eles não deveriam seguir a arca simplesmente porque ela era brilhante, porque dava para ver de longe, visto que ela era de ouro, né? Não, eles deveriam seguir a arca, porque a arca significava a presença de Deus. Existe um autor, um teólogo do século XIX, chamado John Davis, e ele diz que sobre os querubins que estavam ali na tampa da arca, ele diz que simbolizavam esses querubins na tampa da arca a presença de Jeová, que como rei de Israel habitava no meio do seu povo, entre os querubins, de onde fazia ouvir sua voz e onde se encontrava com os representantes do povo. Perceba, não é simplesmente um objeto valioso, mas é a presença de Deus no meio daquele povo. Josué tinha então que ser forte, que ser corajoso. E quando o desafio finalmente chegou, ele precisava seguir na direção de Deus. Essa era a direção certa. É seguir onde Deus estava encaminhando. É seguir onde a presença de Deus estava indo. Eles deveriam seguir, né? Quando nós, em nossa vida, no nosso ano que está começando, quando nós enfrentarmos desafios, situações de conflito, onde nós temos que tomar decisões, onde nós precisamos saber, descobrir qual que vai ser o próximo passo que vai então dar continuidade à nossa caminhada. Eu quero que você sempre pense que Deus nunca quer que você escolha o caminho que vai te afastar dele. Deus quer que nós sigamos numa direção que vai nos aproximar dele, na direção onde ele está indo. Assim como aquele povo precisava seguir a presença de Deus, precisava seguir onde a arca de Deus estava indo, nós precisamos seguir na direção que vai nos aproximar de Deus. Se nós vamos tomar qualquer direção, e antes de tomarmos uma decisão nas nossas vidas, nós percebemos e nos perguntamos, será que isso vai me afastar de Deus? Será que essa decisão que eu estou tomando, ela vai me afastar de Deus? Será que isso vai tirar o meu tempo e fazer com que eu não consiga mais me dedicar tanto assim na igreja? Será que isso vai fazer com que eu não consiga mais orar tanto quanto eu orava? Será que essa nova empreitada que eu estou prestes a começar na minha vida, será que ela vai impossibilitar eu de ler a Bíblia tanto quanto eu leio hoje? Se sim, se essas coisas vão te afastar de Deus, talvez não seja o caminho certo. Lembre-se disso. Deus nunca quer que escolhamos o caminho que nos afastará dele. Deus nunca quer que você tome uma decisão que por fim vai te afastar dele, que por fim vai te deixar mais distante, que vai ocupar você demais. Deus nunca quer que você entre num relacionamento que vai te afastar dele. Deus nunca vai querer que você aceite um trabalho que vai te afastar dele, que você se aproxime de pessoas que você não consegue influenciá-las e que sim você é influenciado, e você assim se afasta dele. Essa nunca é a direção que Deus quer para nós. Deus nunca quer que você assuma tantos compromissos que não tenha mais tempo para tê-lo como prioridade na sua vida. É uma realidade, é uma verdade que é muito simples, mas que nós precisamos trazê-la para a prática. Deus nunca quer que nós escolhamos um caminho, uma direção que vá nos afastar dele.
Por isso, nas decisões que você vai tomar esse ano, em qualquer momento, sempre siga na direção que vai te aproximar de Deus, que eu tenho certeza que não vai ser a decisão errada. Em segundo lugar, para nós sabermos os próximos passos, nós precisamos de santidade. Eu já tinha passado aqui, nem percebi. Nós precisamos de santidade. Se nós queremos saber quais são os próximos passos para seguirmos na direção de Deus, na direção que vai nos aproximar de Deus, eu e você, nós precisamos de vida de santidade. E essa é uma exigência muito clara que Josué faz para o povo. E é muito interessante, ele diz no versículo 5, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Essa santificação era necessária justamente porque Deus iria se manifestar muito em breve no meio daquele povo, né? E é interessante como isso se assemelha muito à santificação que Deus pede do povo lá em Êxodo 19, 40 anos antes aqui desse momento. Deus pede que o povo também se santifique naquela ocasião. E se é o mesmo tipo de santificação que parece, esse povo tinha então que lavar as vestes, estarem limpinhos, né? De banho tomado, de vestes novas, limpas, lavadas. E também tinham que se abster de relações. Essa era a santificação que eles precisavam fazer. Mas qual é o objetivo disso aqui? Qual é o objetivo dessa santificação? Para isso, para nós sabermos o objetivo disso, nós precisamos recorrer às línguas originais, ao que significava a santificação nas línguas em que a Bíblia foi escrita, né? No grego e no hebraico. Na língua grega, que o Novo Testamento foi escrito, que é a forma como a Deus se refere a nós, igreja, né? A palavra santidade, ela tem a ideia de separação, né? De algo que é separado. Então, por muitas vezes, Paulo e os apóstolos se referem à igreja como um povo santo de Deus. É um povo que é separado por Deus, né? Essa que é a santificação, é a ideia de que Deus ele separa um povo para si. Mas esse texto, ele está num outro período, foi escrito numa outra língua, que é a língua hebraica, e existem diferenças interessantes de serem olhadas aqui. Porque na língua hebraica, a ideia de santificação não está tão associada a esse conceito de separar algo, de cortar algo, mas sim está associado à ideia de um objeto que é consagrado, de uma disposição da coisa consagrada, né? É uma disposição do que é santo, de se consagrar. Isso é muito interessante, porque aí então, olhando para esse texto, quando Deus ele pede, né, através de Josué, para que o povo se santifique, Deus está pedindo que o povo tenha disposição de obedecê-lo. Não é que o povo tinha que se limpar e se abster de relações, porque de alguma forma mística, uma energia divina iria irradiar naquelas pessoas, e quem não tivesse obedecido iria simplesmente cair por terra. Não é essa a ideia. Não é como se a presença de Deus tivesse ali naquele momento essa ideia mística, não. É simplesmente porque Deus havia mandado. O povo deveria se santificar porque Deus falou que eles deveriam. Porque Deus disse. Simplesmente porque Deus mandou. Isso estabelece uma correlação muito interessante de santidade com obediência. Santidade é o mesmo que obediência. Perceba. O povo se santificar era o povo obedecer. Não tinha uma razão específica. A razão era porque Deus havia mandado. E em muitos outros momentos, por exemplo, no livro de Levítico, quando Deus fala sede santos, por quê? Porque eu sou santo. Vocês não têm que ser santos porque eu tenho uma justificativa tal e um argumento. Não, é simplesmente porque Deus é. Porque Deus manda que nós sejamos. Perceba então que santidade é o mesmo que obediência. Viver uma vida santa é viver uma vida obediente a Deus. É viver em obediência às normas de Deus. Aquilo que Deus pede que nós façamos. Sem questionar, por que fazer isso? Mas por que aquilo? Santidade é obedecer. E se nós queremos saber os próximos passos
para as decisões que nós vamos tomar. Se nós queremos, no momento de conflito, no momento mais caótico, no momento onde as decisões são as mais importantes e vão definir grandes coisas nas nossas vidas, se nós queremos nesses momentos tomar a decisão correta, tomar a decisão certa e seguir na direção que vai nos aproximar de Deus, seguir na direção que vai agradar a Deus, é imprescindível que nós estejamos em sintonia com esse Deus, em obediência a Ele. Por isso, para que possamos saber os próximos passos, nós precisamos de santidade. Sem a santidade é impossível ver ou seguir na direção que Deus quer. Sem santidade nós não vamos conseguir ver com clareza o que Deus tem para nós amanhã. Nós não vamos conseguir ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para conseguirmos entender o que Deus quer que façamos. Sem santidade, a probabilidade de nós tomarmos as decisões erradas, de não conseguirmos passar pelos desafios, é muito maior, né? Então, se nós queremos saber quais os próximos passos tomar diante dos desafios, como de fato sermos fortes e corajosos diante dos desafios, nós precisamos de santidade. Em último lugar, para saber os próximos passos, nós precisamos de confiança em Deus. Nós precisamos, por fim, confiar nesses direcionamentos. Se nós já temos a direção correta, sabemos que a direção correta é aquele caminho que vai nos aproximar de Deus e não o que vai nos afastar dele. E nós temos a santidade, nós estamos vivendo em obediência a Deus, podendo ver com clareza os caminhos que Deus tem para a nossa vida. Nos resta agora confiar. Confiar que Deus fará o melhor. Confiar nesse Deus. É muito interessante que até agora nós vimos aqui tudo o que aconteceu com o povo. Vimos que os oficiais falam para o povo. Vimos que Josué fala com o povo. Agora nós vemos Deus falar e agir no meio daquele povo, né? E Deus, nesse momento, Ele fala que Ele vai fazer maravilhas no meio daquele povo. Maravilhas que vão ajudar o povo a confiar nele. Porque o povo, nesse momento, estava prestes a atravessar o Rio Jordão. Só que depois do rio, existia um grande desafio também. Existiam povos que eles deveriam guerrear contra aqueles povos. Existiam inúmeros povos, como menciona o texto no versículo 10. Fala que eles iriam ter que enfrentar os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. É muita gente que eles teriam que enfrentar. Muitos povos diferentes que eles teriam que enfrentar nesse momento. Para aquele povo, quando chegasse esse desafio, faltaria coragem, faltaria força para enfrentar esses desafios, né? Por isso que Deus pretende aqui fazer algo maravilhoso no meio daquele povo. E é isso que Ele faz. Ele seleciona sacerdotes, Ele seleciona 12 homens, um de cada tribo. E esses sacerdotes que estão com a arca, eles vão à frente. E quando os pés dos sacerdotes tocam a margem do Rio Jordão, o fluxo para, as águas param, ficam amontoadas lá em cima, represadas. Olha que coisa, imagina você lá. Deus realiza uma grande maravilha, e eu acredito que nem é por acaso que Ele faz algo muito parecido com o que Ele faz com Moisés, né? Quando abre o Mar Vermelho, para que o povo também seguisse Josué, para que o povo visse que assim como Deus estava com Moisés, Deus está com Josué. E é isso que acontece. Os sacerdotes colocam os pés nas águas, as águas param, e todos aqueles que iam guerrear, aqueles que iam avançar ali, todos passam por aquele rio como se fosse terra seca. E fazem mais. Eles pegam 12 pedras que estavam antes no fundo do rio, por onde eles passaram caminhando, e tiram 12 pedras e levam até a margem do rio e fazem ali um altar. E Josué pede que eles peguem também 12 pedras de fora do rio e coloquem dentro do rio, para mostrar: nós passamos por aqui. Nós passamos por esse local como se fosse terra seca.
Por quê? Porque Deus fez algo maravilhoso no meio do povo. Isso deveria fundamentar a confiança daquele povo em Deus. O povo tinha toda a razão de confiar em Deus, porque Deus realizou maravilhas no meio do povo. E da mesma forma, para nós, nos nossos próximos passos, muitas vezes, nós vamos lidar com desafios, com decisões, que nós possamos não achar que é o mais correto. Nós possamos achar, poxa, mas talvez eu vou sair um pouco prejudicado dessa, né? Pode nos faltar confiança. Mas para nós confiarmos em Deus, nós precisamos olhar para as muitas vezes e muitas maravilhas que Ele realizou nas nossas vidas. Para confiarmos em Deus, precisamos olhar para as muitas maravilhas que Ele já realizou à nossa volta. Maravilhas que Ele realizou no nosso passado. Nós precisamos às vezes relembrar das muitas coisas que Deus já fez por nós. Das muitas vezes em que Ele nos livrou. Das muitas vezes em que Ele nos abençoou. Das muitas vezes em que Ele fez algo que nenhum de nós consegue entender. Nenhum de nós consegue saber e compreender como que Deus conseguiu realizar isso. Eu não conseguia ver essa possibilidade, mas Ele fez. Nós precisamos nos lembrar dessas coisas. Precisamos nos lembrar que Deus já realizou muitas maravilhas no nosso meio. Deus já realizou muitas maravilhas nas nossas famílias, nas nossas casas, nas nossas vidas. E nesse mesmo Deus é em quem nós devemos confiar. Nós não temos nenhuma razão para não termos toda a nossa confiança depositada nesse Deus. Porque esse mesmo Deus, Ele fez e pode fazer qualquer coisa. Diante dos desafios, eu acredito que é muito fácil nós nos esquecermos de algumas coisas. É muito fácil nós, por ansiedade, por medo, nós entrarmos em crise, nos desesperarmos, né? Mas nunca se esqueça de direção, de santidade e confiança. Nunca se esqueça que nos principais momentos, nas principais decisões, Deus nunca vai querer que você escolha um caminho que vai te afastar dEle. E para você conseguir identificar esse caminho, o caminho que vai te aproximar de Deus, você precisa de santidade. Uma vida que não obedece a Deus não consegue ouvir a voz de Deus. Alguém que não vive em obediência a Deus, em santidade, dedica a sua vida em santidade a Deus, alguém que não faz isso, não consegue dar ouvidos à voz de Deus, não consegue ter sensibilidade para saber para onde Deus está me mandando ir. Então, vive em santidade e confie em Deus. Olhe para todas as maravilhas que Ele já realizou na sua vida. Olhe para tantas vezes que Deus realizou coisas que você nunca conseguiria fazer sozinho. E que você nem sabe até hoje como que Deus fez. Como Deus realiza maravilhas e milagres no nosso meio. E que isso possa nos fortalecer. Fortalecer nossa confiança nesse Deus. Que possamos confiar nele de todo o nosso coração. Amém? Eu quero te convidar nesse momento a entregar diante de Deus os desafios que você sabe que estão à sua frente nesse ano. Se você tem decisões, mudanças, desafios que talvez te causam muita preocupação, te causam angústia, ansiedade, eu quero te convidar nesse momento a você colocar isso nas mãos de Deus. E pedir que Deus te dê direção. Pedir que Deus te ajude a viver em obediência e santidade. Pedir que Deus te ajude a confiar nele. Se você quer entregar e colocar isso nas mãos de Deus, eu quero te convidar, vamos ficar de pé nesse momento. Não como algo que, se fizermos isso, nós vamos estar mais próximos de Deus, mas simplesmente porque
quando nós nos dispomos, quando nós nos achegamos até Deus e entregamos essas coisas a Ele, nós estamos fazendo algo. Nós estamos nos dispondo à mudança. Nós estamos nos dispondo a seguir na direção que Deus quer.